No final dos anos 70, Fall River já não era a potência industrial de décadas anteriores. As antigas fábricas que haviam sustentado a economia local estavam desaparecendo. O desemprego crescia e algumas regiões da cidade enfrentavam pobreza, drogas e prostituição. Jovens desapareciam das ruas, algumas simplesmente iam embora, outras nunca mais eram vistas. Foi nesse ambiente que, em outubro de 1979, aconteceu o primeiro assassinato ligado à história. A vítima era uma jovem chamada Doreen Levinsky, de apenas 17 anos. Bom, o meu nome é Ricardo Silva e a partir de agora você está no cômodo mais misterioso do YouTube. Se inscreva no Quartinho dos Mistérios para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like e antes de contarmos essa história, certifique-se de que as portas estejam trancadas. Doreen Levinsky, de apenas 17 anos, foi encontrada sob as arquibancadas de uma escola técnica da região. As mãos da jovem estavam amarradas atrás das costas, sua cabeça havia sido esmagada com uma pedra e havia sinais de atividades sexuais peculiares. Segundo a narrativa do caso, Doreen havia sido violentada, espancada e deixada no local de maneira deliberada. O crime chamou a atenção dos investigadores principalmente porque não parecia haver uma tentativa clara de esconder a vítima. A polícia começou a investigar a vida da adolescente e descobriu que ela frequentava as ruas próximas ao centro de Fall River e estava envolvida com prostituição. Testemunhas relataram tê-la visto na noite anterior acompanhada por um homem, mas ninguém conseguiu explicar exatamente o que aconteceu depois. E como foi relatado anteriormente, o corpo não estava escondido. Para os investigadores, isso levantava uma pergunta perturbadora. E se aquele crime não tivesse sido cometido apenas para matar? E se alguém quisesse que o corpo fosse encontrado? Nos meses seguintes, outras duas jovens desapareciam. Uma delas seria encontrada morta na floresta, a outra teria seus restos localizados depois de uma denúncia. E no centro das investigações surgiria um nome importante: Carl Drew. Para alguns, ele era um cafetão violento e manipulador. Para outros, um homem envolvido com ocultismo que controlava mulheres através do medo. E havia ainda uma testemunha que afirmava ter presenciado um assassinato ritualístico. O problema é que, com o passar dos anos, essa mesma testemunha mudaria sua história diversas vezes. Essa é a história dos chamados assassinatos de Fall River, um caso em que crimes reais, violência, medo e acusações de satanismo acabaram se misturando de uma maneira difícil de separar. Depois da morte de Doreen, outras vítimas, mulheres ligadas às ruas, começaram a desaparecer. Entre os nomes que surgiram nas investigações estavam Bárbara Raposa e Karen Marsden. Bárbara tinha 19 anos e era mãe de uma criança. Ela era conhecida por desaparecer durante alguns dias, mas em novembro de 1979 algo diferente aconteceu. Ela não apareceu para buscar o próprio filho. Os amigos não sabiam onde ela estava e as buscas começaram. E então surgiu outro nome: Andrew Maltese. Segundo os relatos apresentados no caso, Maltese tinha interesse pelo ocultismo e mantinha uma relação obsessiva com Bárbara. Ele teria feito declarações perturbadoras sobre demônios, sangue e rituais. Meses depois, os restos mortais de Bárbara foram encontrados em uma área isolada próxima à floresta de Frital. O seu crânio havia sido esmagado com uma pedra e suas mãos estavam amarradas atrás das costas, e o assassinato tinha conotações ritualísticas. A causa da morte foi atribuída a um trauma contundente. Maltese acabaria preso posteriormente pelo assassinato, mas a história estava longe de terminar. No início de 1980, Karen Marsden procurou a polícia. Ela estava convencida de que poderia ser a próxima vítima. Karen afirmou que Carl Drew comandava um grupo envolvido com satanismo e que utilizava o medo, violência e ameaça para controlar as mulheres.
Mais grave ainda, ela dizia ter presenciado um sacrifício humano. Segundo seu relato, uma mulher teria sido espancada e morta na floresta. Karen também afirmou que Drew dizia possuir uma ligação especial com o demônio e utilizava rituais para manter seus seguidores sob controle. Ela pediu proteção, mas pouco tempo depois desapareceu. Karen foi vista pela última vez em fevereiro de 1980. Sua família registrou seu desaparecimento. Para os investigadores, o caso havia chegado a um ponto crítico. 3 mulheres estavam mortas ou desaparecidas e todas pareciam estar conectadas ao mesmo círculo de pessoas. Em março, outra mulher, Robin Murphy, procurou a polícia. Ela apresentou uma versão ainda mais assustadora. Murphy afirmou que Drew e outro homem haviam levado Karen para uma área de mata. Ali, segundo seu depoimento, Karen teria sido assassinada e seu corpo queimado. A polícia seguiu as indicações fornecidas por Murphy. Na floresta foram encontrados fragmentos humanos. Posteriormente, os restos foram identificados como os pertencentes a Karen Marsden. Drew e outro suspeito foram presos, e Robin Murphy também acabou acusada de participação. A partir daquele momento, o caso ganhou uma nova dimensão. A imprensa passou a se concentrar nas alegações de satanismo. Floresta, rituais, sangue e sacrifícios começaram a dominar as manchetes. Fall River passou a ser associada a uma suposta seita satânica. E a floresta de Freetown ganhou uma reputação ainda mais sombria. Carl Drew foi acusado de assassinato em primeiro grau pela morte de Karen. Os promotores apresentaram a tese de que ele utilizava do medo para controlar mulheres envolvidas com prostituição e Karen teria sido morta porque pretendia abandonar aquele círculo e falar com a polícia. A principal testemunha de acusação era Robin Murphy. Ela descreveu Drew como um líder de culto e afirmou ter presenciado o assassinato, mas havia um problema. Murphy também tinha participado do crime. Ela foi condenada por homicídio em segundo grau e recebeu uma pena de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em troca de sua cooperação. Durante o processo, sua versão dos acontecimentos sofreu alterações. Ela admitiu ter mentido anteriormente. A defesa de Drew argumentou que a história sobre o culto satânico poderia ter sido criada para reduzir a própria responsabilidade de Murphy. Também não havia, segundo a narrativa apresentada, evidência física direta ligando Drew ao assassinato. Ainda assim, o júri acreditou no depoimento. Drew foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Depois da condenação, as dúvidas não desapareceram. Pelo contrário, com o passar dos anos, Robin Murphy voltou a modificar partes de sua história. Em determinados momentos, afirmou que Drew não havia matado Karen. Em outros, sugeriu que ele teria ordenado o crime. Também alegou ter sido pressionada durante as investigações. Essa contradição tornou-se uma das partes mais controversas do caso. Afinal, quem estava dizendo a verdade? Drew era realmente o líder de um culto satânico? Ou era apenas um homem violento que acabou transformado no personagem central de uma história muito maior? E quanto aos assassinatos anteriores? O caso de Doreen Levinsky, por exemplo, permaneceu sem uma solução definitiva atribuída a Drew. É importante lembrar o contexto da época. No início dos anos 80, os Estados Unidos viveram uma onda de medo relacionada a supostos cultos satânicos. Programas de televisão, livros e reportagens apresentavam histórias sobre rituais secretos, sacrifícios e grupos ocultistas. Fall River acabou entrando nesse cenário. A história tinha todos os elementos capazes de alimentar o pânico: jovens desaparecidas, prostituição, violência, floresta e acusações de satanismo. Com o tempo, a lenda passou a crescer além das evidências do processo. Relatos sobre símbolos, animais mortos, fogueiras e fenômenos sobrenaturais começaram a circular. A floresta de Freetown passou a ser vista com algumas pessoas como um lugar amaldiçoado. Investigações paranormais surgiram décadas depois, mas uma coisa precisa ser separada da lenda. Os assassinatos eram reais, as vítimas eram reais, o sofrimento delas também.
Décadas depois, continuam existindo perguntas sem respostas. Drew sempre negou ser satanista e negou ter cometido os assassinatos. Ele admitiu ter sido violento e envolvido com atividades criminosas, mas sustentou que não matou ninguém. Seus advogados argumentaram que sua condenação estava baseada principalmente em testemunhos frágeis e contraditórios. Robin Murphy, por sua vez, continuou sendo uma figura central e controversa. Ela cumpriu parte da pena e obteve liberdade condicional e anos depois voltou a enfrentar problemas relacionados às condições dessa liberdade. Suas declarações continuaram mudando, e isso fez com que a dúvida permanecesse. Talvez ela tenha sido uma participante que tentou diminuir a própria culpa. Talvez tenha sido manipulada. Talvez tenha sido vítima de um homem perigoso. Ou talvez sua história contenha apenas partes da verdade. Hoje, a história de Fall River continua sendo contada como uma história de satanismo. Mas talvez essa seja a parte mais perigosa da narrativa, porque quanto mais uma história envolve demônios, rituais e uma floresta considerada amaldiçoada, existe o risco de esquecermos as pessoas que realmente estiveram no centro dela: Doreen, Barbara e Karen. 3 mulheres jovens que desapareceram em meio à pobreza, às drogas, à exploração e à violência. Se havia ou não uma seita satânica por trás de tudo, continua sendo um motivo de debate. Mas uma coisa não precisa de lenda para ser assustadora: pessoas reais morreram. Uma delas foi encontrada sob arquibancadas, outra foi localizada na floresta e a terceira teve sua morte reconstruída a partir do depoimento de uma mulher cuja própria história mudaria repetidamente. Talvez Drew tenha sido exatamente aquilo que seus acusadores disseram. Talvez tenha sido um homem violento transformado em símbolo de um pânico coletivo. Talvez nunca saibamos toda a verdade. E talvez seja justamente essa ausência de respostas que mantém Fall River presa ao imaginário sombrio dos Estados Unidos, porque algumas histórias terminam quando o culpado é condenado, mas esta não. Esta continua nas florestas, nos arquivos e nas perguntas que permaneceram sem respostas. E acima de tudo, continua nos nomes das 3 mulheres que não deveriam ser lembradas apenas como personagens de uma história sobre o diabo. Elas foram pessoas e talvez essa seja a parte mais importante de toda essa história. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo em si e não dos acontecimentos. Deixe seu like, se inscreva no canal. Não esquece de ativar o sino das notificações para não perder o próximo caso. E se possível, deixe uma sugestão para um próximo vídeo.